Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, felizes por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Cristo para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus pela oportunidade maior da vida. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Conforme nós sabemos, não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Aqui nos encontramos em processo de aprendizado. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, resultado das nossas escolhas ainda equivocadas, resultado da nossa teimosia, da nossa rebeldia contra a lei de Deus, resultado da nossa ignorância. É exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, realizando mais esta busca pelo conhecimento da verdade, para nos tornarmos verdadeiramente criaturas livres. E um dia todos nós nos tornaremos livres quando aprendermos a nos amar, conforme Jesus nos ensina, nos amarmos como irmãos que somos, porque todos nós somos filhos da mesma força suprema, causa primeira de todas as coisas, que denominamos por Deus. Gratidão a esta força suprema, gratidão a esta inteligência suprema, gratidão a esta justiça suprema, gratidão a este amor supremo, misericórdia, e assim sucessivamente. A Jesus de Nazaré, não podemos deixar também de agradecer-lhe pelo amparo que ele constantemente nos concede através dos seus mensageiros de luz. É preciso que agradeçamos também a Jesus por ter nos deixado este maravilhoso código pedagógico que conhecemos ou o denominamos com o nome de Evangelho. Este maravilhoso código onde nós encontramos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação em criaturas melhores. Gratidão aos espíritos amigos, estes mensageiros do Cristo que estão constantemente a nos auxiliar em nossas escolhas, ao longo da nossa trajetória, através das boas intuições. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que estão chegando e se conectando aqui conosco neste momento, abraçando todos e todas em nome da nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo a seus meninos e meninas do coração. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo. O último assunto que temos aqui acerca de mediunidade neste capítulo 8º, que trata acerca de emancipação da alma. Então é o último assunto para encerrarmos este capítulo 8º. E a questão é a de número 447, que dá início ao novo assunto que aqui está com o título de Segunda Vista.
por que segunda vista? E iremos entender já na primeira questão, já no primeiro questionamento formulado por Kardec. Esta chamada segunda vista é porque não é a nossa vista normal, a vista do corpo, do instrumento ou dos instrumentos físicos, os nossos olhos físicos. É a vista da alma. Então, assim, Kardec questionou aos espíritos amigos, iniciando este novo assunto, segunda vista. Os fenômenos designados sobre o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Então, aqui Kardec, logo iniciando este novo assunto, quis saber dos espíritos superiores se segunda vista tinha ou tem alguma relação com sono, sonhos e sonambulismo. Relembrando que neste capítulo 8º, Emancipação da Alma, que se trata daquela liberdade parcial da alma durante o descanso do corpo físico, quando estudamos o primeiro assunto, o sono e os sonhos, que é uma liberdade, digamos assim, bem pequena em se comparando com outras liberdades, conforme estudamos no assunto seguinte, após o sono e os sonhos, estudamos acerca de sonambulismo, em que os espíritos amigos nos informam que o sonambulismo é uma libertação, ou uma liberdade mais ampla, mais profunda, que a alma recebe em relação ao corpo físico. Não que os laços se rompam por completo, mas eles se afrouxam um tanto mais, além do sono e dos sonhos. Na sequência, estudamos acerca de êxtase, que encerramos o último questionamento no nosso último encontro, em que os espíritos amigos também nos esclareceram que êxtase é um estágio ainda mais amplo de liberdade ou de afrouxar os laços que prendem o espírito ao corpo físico. Então é numa sequência, os sonos e os sonhos, o sonambulismo, que é um pouco mais profundo, e depois êxtase, que é ainda mais profundo que o sonambulismo. Agora, segunda vista, em que Kardec quis saber se segunda vista tem alguma relação quanto aos fenômenos do sono, do sonho e o sonambulismo. Então, assim, conforme já havíamos dito, Kardec questionou: os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Ao que os espíritos amigos, respondendo ao questionamento de Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: tudo isso não é senão uma mesma coisa. Ou seja, o sono e o sonho, sonambulismo, êxtase, segunda vista, tudo é uma mesma coisa. Trata-se, conforme eles dizem na sequência, trata-se da liberdade parcial da alma. Então eles acrescentam: o que tu chamas segunda vista ainda o espírito que está mais livre. Então aqui os espíritos amigos nos informam, respondendo a Kardec, que na segunda vista o espírito ainda está mais livre. O espírito está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma.
Então, essa chamada segunda vista, conforme havíamos dito anteriormente, é a vista da alma. Não é ver ou enxergar com os olhos físicos. É enxergar com os olhos da alma. É a visão da alma. Mesmo que o corpo físico não esteja plenamente adormecido, muitas criaturas conseguem ter esta segunda vista, ou esta dupla vista, que é a visão da alma. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 447, lembrando que este assunto, segunda vista, inicia-se com esta questão que estamos estudando hoje, a questão 447, e se encerra com o questionamento 454, tá? Então, assim, teremos alguns encontros estudando acerca de segunda vista. No entanto, ampliando e aprofundando estas reflexões, os esclarecimentos de que tanto nós necessitamos acerca de todos os assuntos abordados pela doutrina espírita, abordados e elencados por Kardec de forma didática. Então, assim, conforme a proposta, estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e ao mesmo tempo ampliando e aprofundando um tanto mais estes estudos com filosofia espírita. A coletânea Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, o médium, e através do espírito Miramês. Então, Miramês e João Nunes Maia escreveram conjuntamente estas duas almas, uma encarnada, João Nunes Maia, e a outra desencarnada, Miramês, escreveram 20 volumes. Esta coletânea de 20 volumes, que foi denominada por Miramês de Filosofia Espírita, onde encontramos os comentários deste espírito amigo a todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, questão a questão, todas elas estão comentadas nesta coletânea. E nestes estudos que estamos realizando já há alguns anos, questão a questão, já estamos no volume, já no meio do volume número 9, ou seja, o 9º volume da coletânea Filosofia Espírita, e a questão que estamos estudando hoje, a questão 447, nós encontramos os comentários de Miramês no capítulo 39, Dupla Vista, capítulo 39 do volume 9, que tem como título Dupla Vista. E assim, este espírito amigo inicia os seus comentários a esta questão, dizendo da seguinte maneira, que o espírito é um somatório de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor, de modo que, aflorando as faculdades na alma, provém de uma só fonte, do poder de Deus em nós. Então, o espírito é um somatório de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor, de modo que, aflorando as faculdades da alma, provém de uma só fonte, do poder de Deus em nós. A dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo. Então aqui, conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, quando ele questionou se
a dupla vista tem alguma relação com sonho e sonambulismo? Ao que os espíritos amigos responderam ser uma e a mesma coisa? Aqui Miramês também diz que a dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo, os sonhos e o êxtase, assim como se afina com as outras faculdades espirituais. Então a dupla vista tem relação profunda, ou seja, está ligada profundamente aos sonhos, ao sonambulismo, bem como ao êxtase. E ainda ela se afina com as outras faculdades espirituais. A vista ampliada, que é esta chamada segunda vista ou dupla vista, que é a visão da alma. Então esta visão ampliada não é nada mais que um pouco de liberdade do espírito. Então essa visão ou esta vista ampliada é nada, conforme aqui nos fala Miramês, nada mais é que a liberdade mais ampla do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade, como sendo uma das faculdades afloradas. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais liberdade ele tem e terá sempre quando estiver cumprindo missões no plano físico. Ele estará aqui no plano físico ligado a um vaso físico, mas estará constantemente também vivendo e vivenciando, bem como tendo visões do mundo espiritual. Por vezes ele estará mais lá do que cá, ou seja, mais no mundo espiritual do que no mundo físico, quanto mais evoluído. Pelo contrário, quanto menos evoluído for o espírito, assim na nossa condição, mais nós ficaremos aqui presos na matéria, ligados, aferrados às coisas materiais e muito raramente tendo uma certa liberdade para vislumbrarmos e lembrarmos algo do mundo espiritual, até mesmo através dos sonhos. Muitos de nós, e aí eu me incluo nesses que raramente se lembram de algum sonho. Não que não sonhemos, não que não visitemos o mundo espiritual, mas pouco nos lembramos do mundo espiritual nessas nossas visitas, devido à nossa pouca evolução, nosso pouco esclarecimento. Então, assim, Miramês nos esclarece que quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade. A criatura humana do porvir será capaz de entrar em transe conscientemente, sem certas dificuldades que observamos agora, devido à falta de adestramento espiritual. Então, a criatura humana do porvir, a criatura humana do futuro, ela terá melhores condições de fazerem ou realizarem as chamadas viagens astrais, conforme aqui nos lembra Miramês, de entrar em transe conscientemente, sem certas dificuldades que enfrentamos hoje, ou que a maioria de nós enfrentamos. E aí ele acrescenta na sequência da seguinte maneira, que Jesus não precisava entrar em catalepsia, nem na inconsciência, para ver com precisão o mundo espiritual, ou para receber as ondas etéricas enviadas por Deus. Jesus estava constantemente vendo
o mundo espiritual, vivendo e vivenciando o mundo espiritual. Porque quanto mais evoluído for o espírito, conforme já falamos e conforme Miramês falou, mais ampla é esta visão e menos será a sua prisão à matéria. Então, assim, Miramês nos fala de Jesus, que Jesus não precisava entrar em transe para ver o mundo espiritual. E ainda ele diz da seguinte maneira: ele, Jesus de Nazaré, era dotado de pureza mediúnica em todos os seus aspectos. É o que nós encontramos na questão 625, que num futuro bem próximo iremos estudá-la, quando Kardec questionou aos espíritos superiores qual foi o tipo mais perfeito ou o espírito mais perfeito que já pisou a Terra ou o planeta Terra. Ao que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram, ou melhor, responderam em uma única palavra: Jesus. Então, o espírito mais puro que já pisou a Terra, não tem como nós termos alguma dúvida quanto à sua pureza mediúnica em todos os seus aspectos. Quero aqui abraçar fraternalmente, abrir um parêntese, né, para abraçar fraternalmente a todos os demais irmãos e irmãs de jornada que já estão aqui conosco para estudarmos juntos, abraçando a todos e a todas, em nome do nosso irmão Eudes Vieira Júnior, lá de Trindade, meu irmão de jornada, lá do Grupo Espírita Libertação, onde nós estivemos juntos trabalhando por mais de uma década. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua visita. Aí de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia. Abraço fraternal, extensivo aos demais irmãos e irmãs do Grupo Espírita Libertação. E assim, fechando este parêntese, com estes abraços, voltamos às palavras de Miramês, quando ele continua dizendo que nós, todos nós, estamos caminhando para a consciência, no exercício dos nossos dons. E o Espiritismo com Jesus nos faculta esses caminhos na senda do verdadeiro amor. Espiritismo com Jesus, mediunidade com Jesus. É preciso que eduquemos as nossas faculdades mediúnicas, é preciso que nos eduquemos nos moldes em que Jesus nos ensina. Então, assim, Miramês nos esclarece na sequência que as almas devem procurar a perfeição das suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas. Então aqui é muito importante este lembrete que aqui Miramês nos informa, nos esclarece que as almas devem procurar a perfeição das suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas, porque Deus não cria nada imperfeito, mas é a nossa posição entre os valores espirituais que estão sem preparo. Ou seja, precisamos realizarmos esta busca para esta pureza espiritual, conforme Jesus nos esclarece, para participarmos daquele chamado festim de núpcias. É preciso que estejamos puros. E ainda ele acrescenta: necessário se faz que despertemos aqueles que dormem, despertemos os dons, despertemos todos os dons que dormem em nós, os dons espirituais que todos nós possuímos inerentes ao Espírito e servem para mostrar que podemos nos servir desta condição
mostrando que existe, além do corpo físico, uma chama inteligente, porque somos filhos da inteligência suprema, como foco de Deus a brilhar na matéria. Então todos nós que aqui nos encontramos, filhos de Deus, somos os seres inteligentes da criação, porque somos filhos da inteligência suprema. Então assim, Miramês nos esclarece que é preciso buscar constantemente esta purificação, porque os dons espirituais que todos nós possuímos, porque Deus colocou em todos nós, as suas criaturas, todas as suas qualidades, tudo o que Deus tem no infinito, nós temos em nós na forma de semente para desenvolvermos. E assim precisamos preparar este terreno que é o nosso mundo interior, arrancando ervas daninhas, extraindo pedregulhos, preparando esta terra para que ela se torne uma terra fértil, para que todos estes dons que estão em forma de semente, encontrando o ambiente fértil, possa começar a germinar. E assim Miramês segue dizendo que Jesus ensinando a todos nós de boa vontade, na sua época, dizia para os que não tinham condições de aprender as lições, que muitos tinham os olhos, mas não viam. Muitos tinham ouvidos, mas não escutavam. Ou seja, todos nós que estávamos naquela época, e por vezes até compartilhamos ali com Jesus, ou até jogamos pedra em Jesus quando ele estava na cruz, todos nós tínhamos ouvidos, mas não ouvíamos, olhos e não víamos. E aí Miramês questiona, por quê? E ele acrescenta, porque as suas qualidades, ou seja, as nossas qualidades espirituais, permaneciam ou ainda permanecem em estado latente, ou seja, em forma de semente, e que mais adiante o tempo poderia conferir-nos essas qualidades, acordando-as. Então, quando Jesus nos fala acerca de ouvidos e não ouvir, olhos e não ver, é exatamente isto que Miramês aqui nos esclarece acerca das qualidades espirituais que estão ali adormecidas, aguardando a ação do tempo e a nossa atitude. E aí ele diz na sequência, para ouvir ou ver as coisas espirituais, é preciso estar preparado. Para tal empenho, carece-se de suportação. A verdade deve ser dosada de acordo com a elevação da alma. Tudo na vida se encontra em cadeia. As sequências vibratórias estão ligadas umas às outras, transmitindo as bênçãos do Criador em forma de comando. Então aqui Miramês nos fala acerca da dosagem, acerca destas revelações que vão chegando a conta-gotas, de conformidade com o nosso preparo. Porque não adianta vir em avalanche, porque não iremos suportar, não iremos entender, não iremos internalizar estes ensinamentos. Tem que vir no tempo certo, conforme está acontecendo. Ao longo desses 2000 anos e até mesmo antes, estes ensinamentos já estavam vindo. As sequências vibratórias, conforme diz aqui Miramês, estão interligadas. Desligando-se dele, tudo fenece, ou seja, desligando-se
desta sequência vibratória, tudo perde a vida. E ainda ele diz: a mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. Então, mediunidade educada, mediunidade com Jesus, é mediunidade já naquele estado de elevação. Sendo assim, o médium cristão trabalha conscientemente exercitando suas faculdades em favor do próximo. Se persistir no bem, essas faculdades irão crescendo cada vez mais, de modo a mostrar nos seus simples exemplos que ele se movimenta com os fenômenos, a mostrar que a vida não é somente na carne. Esta é a consequência da vida imortal, onde palpita o espírito. É bom que as criaturas humanas se conscientizem das verdades espirituais para facilitar o ingresso em outras dimensões da vida, assegurando para todos mais esperança na vida futura. Além da dupla vista, o ser humano, com a devida compreensão das verdades, começa a sentir a realidade. Não é preciso ver nem pegar, porque a verdade tem outros caminhos para se mostrar na intimidade do espírito. E aí Miramês encerra dizendo que todos somos mananciais de Deus, onde ele depositou toda a sua confiança e o seu amor, de modo que esse amor cresça e liberte os valores para a nossa felicidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente, através daquele esforço permanente de prática do Evangelho de Jesus na nossa vida, nos esclarecermos, nos educarmos em todos os setores da nossa vida. Gratidão mais uma vez por sua presença, por sua participação. E em breve, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para seguirmos adiante com este estudo singelo, com este estudo simples de Kardec no Livro dos Espíritos e Miramês em Filosofia Espírita, buscando a verdade, buscando nos conscientizar cada vez mais. Abraço fraternal em nome do Senhor Jesus.